como surgiu a ideia dessa viagem? Na verdade, essa ideia surgiu até a culpa do Nelson Reis, que participa aqui do comitê também com vocês. Quando eu conheci ele em 2022, se eu não me engano, eu estava no final da minha graduação em Geografia e eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse diferente. Eu queria fazer um diferencial, um impacto diferencial. E aí eu conheci o Nelson lá no Encontro dos Três Rios, teve um evento lá, foi a expedição do Paraíba Sul, né? Não conhecia ninguém. Aí que eu conheci o Comitê Piabanha em 2022, conheci Karina, conheci Érica, Julieta, Rafaela, o Nelson, e me encantei pela proposta. Não tinha nenhum conhecimento sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Nelson me explicou qual era a expedição, o que ele estava fazendo, né, a expedição, e aquilo ficou na minha cabeça, não tinha ideia de nada. Quando a COP quando eu soube da COP do Brasil, né, isso me ventilou muito na cabeça. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa impactante, que possa mudar a vida das pessoas, minimamente levar a COP para a vida delas. Então eu falei, quis juntar a bicicleta, porque eu ando a minha vida inteira de bicicleta. Eu falo que eu aprendi a andar de bicicleta antes de andar normalmente. E falei, não, por que não juntar os dois? Já venho fazendo um trabalho de educação ambiental no final da minha formação. Então tive essa ideia. Fiz o projeto ao longo de alguns meses e apresentei numa reunião do Comitê Piabanha, lá em Três Rios, em 20 de fevereiro do ano passado. Na mesma hora o comitê se prontificou a estar apoiando e foi isso. A ideia é essa, levar a educação ambiental e climática ao longo do caminho. Uma proposta muito desgastante para você, então como é que foi todo esse preparo? Eu comecei a me preparar, mesmo sem tendo o apoio do comitê, né, em fevereiro do ano passado, mas sem ter nenhum outro apoio, eu comecei a me preparar. Aumentei o meu ritmo de treinamento, né, eu pedalava na faixa de 600, 800 km por mês, fui subindo isso para na faixa de 1.000 a 1.500 km por mês, ao longo desse um ano, aí, um pouco mais de um ano, fazendo outros treinamentos também funcional e tudo para preparar meu corpo. Como eu falei, mesmo sem ter o dinheiro total para ir, mas me preparando, buscando sempre uma verba para poder ir. E essa preparação foi essa mudança, né, de aumento de carga que me deu para poder fazer o percurso todo. Eu acho que hoje foi um grande teste já, porque subi a serra ali com o peso que estava e já tendo pedalado quase 70 quilômetros que eu saí do Rio de Janeiro hoje, acho que foi um bom teste inicial para o primeiro dia. Acho que foi isso, aumento de volume mesmo na bicicleta. Sim, também é um projeto que não envolve só a pedalada. Como é que foi o seu preparo para as palestras, para a iniciativa, para chegar lá na COP e fazer? Eu já trabalho com educação ambiental, né, em escolas, pelo Instituto TJMS e por outras ONGs também, com trabalhos freelance, né, que contratam a gente para fazer essa parte de educação ambiental em escolas, e juntar um pouco do conhecimento que eu tenho, tanto com a parte de água, de bacia hidrográfica, que eu acho essencial também para a gente trazer isso para o Brasil. As pessoas não têm conhecimento. Com muitas pessoas que eu falava que o Comitê Piabanha era um apoiador, as pessoas perguntavam, o que é o Comitê Piabanha? Aí eu ia explicar, um comitê de bacia hidrográfica, e isso eu fiz muito, fiz várias vezes, fiz muita propaganda do Comitê Piabanha, inclusive, para explicar o que é um comitê de bacia hidrográfica, e é essencial que as pessoas tenham esse conhecimento da gestão da nossa água, como deve ser feito, por que tem que ser feito. E o que eu digo sempre, né, a gente é 70% água, se a gente não tomar conta da nossa água, quem vai tomar conta? Isso é verdade. Ao longo do percurso, como você pretende trazer para as comunidades, para as áreas que você for, essa educação ambiental? O principal é estimular que eles façam a COP dentro do território deles. A COP vai acontecer em Belém, né? As pessoas, eu acho que é essencial que seja em Belém mesmo, para mostrar o bioma amazônico e tudo, mas a ideia é trazer a COP para dentro do território, adaptar a COP, o conhecimento da sustentabilidade, do meio ambiente, ou quando a gente fala com crianças sempre natureza, né, que a gente fala, para os seus territórios. Não adianta a gente pensar em movimentos, em estratégias, né, a nível mundial, como é na COP, depois isso vem a nível federal ou estadual, quando a vida de verdade acontece nas ruas, nas cidades das pessoas, né? Então,
como elas vão fazer essa adaptação, ou como eu digo, a gente entrou num período de aclimatação. Né? Antigamente só se falava em aclimatação acima de 3.000 metros, agora eu falo que a gente tem que se aclimatar ao nível do mar, porque as mudanças climáticas e os eventos extremos estão cada vez mais fortes, intensos, então a gente tem que se aclimatar, a gente enquanto ser humano, enquanto corpo, e adaptar, né, a nossa infraestrutura para as mudanças que estão vindo. A conscientização do meio ambiente é uma coisa que sempre te chamou a atenção? Na verdade, eu digo que eu era um ativista sem saber que era. Eu trabalhei 25 anos com implantação de sistema de software em empresa, sou analista de sistema de informação também. Trabalhei desde 25 anos praticamente trabalhando nisso, mas sempre gostei dessa área ambiental. Eu sou aqui de Petrópolis, então eu brinco que as montanhas daqui eu já subi em todas, sempre gostei adorava lá atrás National Geographic, as revistas, décadas de 80, 90, mas só que isso, a vida profissional acabou me levando por outros caminhos, né? E chegou um ponto da minha vida que eu falei, não, eu não quero continuar fazendo isso a minha vida toda, eu preciso mudar. Então eu tive o apoio da minha família para fazer essa transição de carreira, fiz a faculdade de Geografia e quando eu conheci o comitê eu achei sensacional, como eu falei lá em 2022 não tinha noção, estava no meu final da faculdade, não tinha noção para que área eu ia e eu achei espetacular essa questão e mergulhei nesse sentido de trabalhar com água, né, com educação, mas mais com educação ambiental e poder englobar tudo. Vendo agora o seu projeto, vendo a magnitude dele, todo o potencial, você acha, então, você poderia dizer que está dando certo? Eu acho que já começou dando certo, sim, eu acho que sim. Eu acho que vai ter uma demanda natural aí pela divulgação e tudo que está tendo, né? Já tem algumas escolas agendadas durante o período, mas já recebi ontem mesmo várias demandas de outras escolas ao longo do caminho, até locais que eu nem vou passar, mas eu até falei com as pessoas, agora não dá para ir, mas quem sabe no futuro, numa próxima eu vou. Mas gente de Tocantins já me demandou para passar em escola lá, fazer passeio de bicicleta também quando chegar para ir para a escola. Então eu acredito que vai ser uma demanda natural e que isso vai frutificar bons frutos aí ao longo do caminho. O que eu falo, a ideia não é que eles lembrem do Leandro que passou lá, é que lembrem de um cara de bicicleta que falou para eles sobre COP, que ninguém tinha ideia do que era COP, né? Ele falou sobre meio ambiente, sustentabilidade, para quando chegar lá em novembro, que a mídia realmente começar a mostrar um pouco da COP, eles lembrem, esse cara passou um cara aqui de bicicleta e falou com isso sobre pra gente, né? Então a ideia é essa, não quero que lembre do meu nome, mas só que lembre, eu acho que a bicicleta é um instrumento nesse sentido. Ela é muito marcante, impactante em todas as faixas etárias, em faixa social, né? Eu vejo muito, eu até estava comentando que as crianças hoje em dia não têm tanto esse impacto da bicicleta porque o videogame e o celular acabou mudando um pouquinho a visão de sonho deles do primeiro brinquedo, que antigamente na minha geração era a bicicleta, todo mundo queria ter a primeira bicicleta, era o mais impactante, hoje em dia não é mais. Então, se conseguir impactar algumas aí no caminho, eu já me sinto satisfeito e realizado já. E o investimento nesses projetos de conscientização, qual a importância deles? A educação é base, né? A educação, eu falo sempre, se as crianças, a educação ambiental e climática na escola, ela inexiste no Brasil. Realmente, eu já rodei muitas escolas aí, existem ações pontuais falando de educação ambiental e climática, mas ela não está na grade curricular das escolas. Então, como você vai incorporar hábitos e comportamentos nas crianças sustentáveis, se elas não têm noção disso nem no colégio, né? Quem dirá dentro de casa? Então, a mudança comportamental, principalmente a partir das crianças, é essencial. Mudar comportamento e hábito deles agora, para lá no futuro a gente tentar colher um pouco desses frutos. Porque se isso não for feito com eles agora, vai ser outra geração que vai passar e a gente não fez esse básico de educação climática e ambiental com eles dentro da escola. Então, eu acho que para quantificar isso, é lá na frente, né? Não é agora. Mas é essencial que a base eles tenham esse sentimento, tenham esse conhecimento de mudança de comportamento e de atitude mesmo das crianças, principalmente. Quando a gente idealiza um projeto, a gente normalmente fica pensando
Onde será que ele pode chegar? O que ele pode mudar? E o que você acha que o seu projeto no final, depois que tudo acabar, o que ele vai ter trazido, o que ele vai ter mudado? Eu vou colher, né, o que eu falo, o conhecimento local dos territórios. Eu acho que é o mais importante. O Brasil é diverso, extremamente diverso, e a diversidade é necessária sempre. E acredito que trazer essa diversidade para a COP vai ser muito interessante, porque apesar de ter muita gente do Brasil todo lá, né, trazendo muita diversidade, mas como eu vou estar ali, vamos dizer assim, com o pé no chão, né, vamos dizer, rodando ali de bicicleta, estando no dia a dia das pessoas, eu acho que pode trazer bons frutos aí, bons resultados também para a COP, porque na COP também vai ser gerado um painel digital, e quem tiver lá, o estande que tiver lá, que tiver interesse em estar passando, para estar mostrando o trabalho que foi feito também ao longo desses 50 dias de expedição. Como um grande ativista e agora uma referência também, manda um recado para quem você quiser, para quem você acha importante. O recado que eu tenho é para a gente ir para a COP de cabeça aberta, e quem não for, trazer a COP para os seus territórios, aquilo como eu falei, tentar ter um pouco de entendimento, né? A Eco 92, praticamente, as COPs começaram no Brasil através da Eco 92, e agora que ela está voltando para o Brasil de novo, e é trazer ela, como tem a Copa do Mundo, que a gente traz a Copa para dentro de casa, né, para dentro da rua, a gente tentar trazer um pouquinho da Copa também para a nossa mudança comportamental, mudança de atitude, para a questão da sustentabilidade estar no nosso dia a dia, ela precisa estar no nosso dia a dia. E se a gente tiver com isso no dia a dia, a gente pode fazer um pouquinho, mas é aquela história, eu falo, não é trabalho de formiguinha, é trabalho de abelhinha, é todo dia um pouquinho para a gente poder colher o mel no final. Tá certo, muito obrigado. Novamente, parabéns pelo seu projeto, sua iniciativa, e que dê tudo certo no seu caminho. Muito obrigado. Eu que agradeço o Comitê Piabanha, o apoio incondicional aí de todo mundo que sempre me apoiou, e vamos estar na COP juntos lá e levando Piabanha lá para a COP também.